Muito bem, galera. Nós estivemos aí falando sobre trabalho, energia, né, e tudo isso. Lembrando que energia é tudo que acontece em torno, em qualquer lugar, vai ter uma energia para poder acontecer alguma coisa. Quando essa energia tem uma variação, aí nós temos, na verdade, um trabalho realizado. Tá? Então a gente falou sobre trabalho, né, e a relação da potência, que é o trabalho durante um certo tempo, essa relação de trabalho e tempo te dá a potência. Vamos lá então para a aula de hoje? Ok? Olha aí, ó. Foi pedido para vocês assistirem esse vídeo, trabalho, energia e transformação de energia. Lembrando que a energia pode se transformar uma energia em outra. Duração de 15 minutos aí, publicado por Física Interativa, né, em 2012, mas vale a pena, um vídeo muito bom para vocês assistirem e estar relacionando aqui, que é trabalho, energia e a transformação de energia. A relação entre trabalho e energia, tá? Energia mecânica aqui, nós temos a energia potencial, tipos de energia, a energia potencial gravitacional e a relação entre trabalho e energia potencial gravitacional, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre energia potencial gravitacional e, claro, o trabalho e energia sempre tem relacionando. A energia pode existir, mas só vai ter trabalho se houver variação dessa energia, tá? Então, energia mecânica, né? Nós temos sempre a energia cinética, a potencial tanto gravitacional como a potencial elástica. O que é uma energia potencial? Ó, a própria palavra está dizendo, tem um potencial, não é potência, tá? É a energia que pode ser armazenada e em qualquer momento ela pode ser usada, fazendo com que haja a realização de trabalho. Então, olha bem, se você tem uma determinada energia, armazena ela. Energia cinética você não armazena, ela tem quando há movimento. Mas a potencial você pode armazenar, ela vai ter um potencial de ser usada, tá? Então, se você tem uma energia armazenada, quando você usa ela, se ela aumentar ou diminuir, é porque houve um trabalho realizado. O corpo pode realizar um trabalho ou algo pode realizar um trabalho sobre o corpo. O corpo realiza um trabalho sobre algo ou algo realiza um trabalho sobre o corpo, certo? Por exemplo, você aperta um balão. Então, você realiza um trabalho sobre o balão. Você aperta ele. Um balão desse de festa, né? E o próprio balão pode realizar um trabalho. O ar dentro pode expandir o balão ou alguma coisa pode apertar o balão. Quando o ar está enchendo ali, está expandindo o balão. Está realizando um trabalho sobre o balão, né? Quando você aperta, você realiza um trabalho sobre o ar dentro do balão. Então, de qualquer maneira, você pode ter o corpo realizando um trabalho ou um trabalho realizado sobre o corpo. É possível os dois, tá bom? Vamos lá, então. Olha aí. Estudamos na mecânica dois tipos de energia potencial. Tá? Potencial, energia cinética, não é uma energia potencial, tá? A elástica, devido à deformação de uma mola, nós temos aqui os pistões indo, descendo e subindo aí, comprimindo alguma coisa, né? Se estiver comprimindo, elástica. Quando você aperta alguma coisa também, o balão, por exemplo, que eu te falei, elástica. Elasticidade do material em química, vocês conseguem perceber isso aí. Ou a gravitacional, que é da gravidade, devido à altura. Então, pessoal, olha bem, aí tem um guindaste, está levantando um peso. Esse container que está sendo levantado aí, está bem do lado que você tem aí o container levantado, o que acontece? Se soltar esse guindaste, ele vai cair, devido só ao peso dele. E vai ou quebrar o próprio container ou quebrar o cimento quando ele cai ali. Então, essa energia potencial gravitacional que está armazenada no container depende da altura. Se ele estiver muito pertinho do chão, um centímetro, praticamente, se soltar o guindaste, é difícil acontecer algum estrago ali. Mas já se tiver 1 metro, 2, 3, 4, quanto maior a altura, maior o prejuízo que vai ter no container ou no solo abaixo dele, no chão, onde ele cair. É porque ele vai realizar um trabalho. E o trabalho é
a energia dele depende da altura. Energia potencial gravitacional, quanto maior a altura, maior a energia potencial ali nele. E, portanto, o trabalho seria sair de onde ele está e chegar até o chão. Voltando lá, então, essa é a energia potencial gravitacional devido à altura, tá bom? Como calcular a energia potencial gravitacional? Você vê aí, ó, olha bem, né? Então, uma massa qualquer, numa determinada altura, ela vai até o chão. Por quê? Não tem como ir para outro lugar aí, se você estiver apenas em queda, ela vai em direção ao solo, por causa da gravidade. Força gravitacional do planeta sobre os corpos. Um objeto de massa M está a uma altura H, em relação ao nível horizontal de referência. Se realiza jogando para cima também. Se realiza jogando para cima, né? Aí você tem uma energia potencial aumentando. E quando desce, a energia potencial vai diminuindo com a altura. Quanto menor a altura. Aí a força gravitacional do Sol sobre os planetas, né, eles mantêm isso constante, né? A tendência aí é ir em direção ao Sol ou fugir do Sol, né? A energia potencial gravitacional que ele possui nessa posição pode ser calculada pelo trabalho que o peso desse objeto realiza sobre ele ao cair. Nós estamos falando do exercício da página anterior. Desde aquela posição até o nível de referência, tá? Nós estamos falando, isso aqui está sendo falado não da foto que está embaixo aí. Só uma foto, está falando disso aqui, ó. Tá? Ok? Então, foi comentado sobre isso. Não da foto, claro. Aí, ó, então, energia que possui aquele corpo, calculado o trabalho do peso que realiza quando ele cai. O nível de referência ali pode ser o solo, né? Como massa vezes gravidade é a força que atua sobre o objeto e H é o deslocamento na vertical, o trabalho mencionado é dado por essa equação. O trabalho é a força-peso vezes o deslocamento. Força-peso é massa vezes gravidade. E a altura é o deslocamento. Então, onde H é a altura, né? Deslocamento na vertical, na verdade, tem um deslocamento justamente na vertical aí, né? M é a massa do corpo, né? Então, esse corpo tem uma massa, claro, se não tiver massa não é um corpo. O corpo tem que ter matéria. O tal P é o trabalho realizado pelo corpo, pela força-peso no corpo. E G, aceleração da gravidade, né? Então, é bem simples, você já conhece M, G, H, e o trabalho também está aqui. Opa! O trabalho realizado, né? Está aqui o trabalho, tá? Ok? Se um objeto de massa M está numa altura H, acima do nível de referência, que escolhe a referência, esse objeto possui uma energia potencial gravitacional relativa a esse nível. Pessoal, se você analisou o chão como referência, é em relação ao chão. Mas vamos supor que você tem uma lâmpada, uma luminária no teto, e tem o chão da sala, certo? Então, na verdade, é do teto até o chão. Mas se você tiver embaixo da luminária uma mesa, e a mesa tem aí 1,20 m, né, de altura, e você quiser analisar a luminária até a mesa, a sua referência é a mesa. Então agora você tem que descontar esse 1,20 m. Se você tiver toda a altura do teto até o chão, te interessa a mesa. O nível de referência é você que define quando você vai estudar. Não tem que ser o chão, certo? Pode ser, no caso, a mesa que está acima do chão. Então, esse nível de referência não é sempre o solo. Geralmente, dá o exercício e tal, coloca lá, você vê pelo desenho, tudo bem. Ah, vai cair uma bola, chutou uma bola para cima e caiu até o gramado. O gramado está no chão, beleza, tá bom? Vamos lá então. Lembrando que o nível de referência, primeiro adota o nível e depois você faz a altura em relação àquele nível. Mudou de nível, mudou também de energia, tá? É porque a mesa, por exemplo, tem uma energia, né? E até o chão tem outro tipo de energia. Aqui você tem que a equação é a mesma que a anterior, não muda nada.
energia potencial gravitacional, o trabalho da força-peso e o deslocamento. O trabalho da força-peso é a massa vezes a gravidade. O deslocamento é na vertical, pessoal. Então você tem, chamamos de altura, né? Muito simples, correto? Como calcular, então, o trabalho e a energia potencial? A energia potencial é a energia que tem num ponto, o corpo, em qualquer ponto que você escolher. É uma energia que você estabelece aqui, aqui, onde você quiser. O trabalho é daqui até aqui. Você escolheu, não, quero até aqui. Não, quero até o ponto mais baixo. Então, o trabalho está relacionado com onde você estabelece a altura que você quer que o corpo percorre, tá bom? Então, um corpo de massa M, inicialmente uma altura HA, aqui, acima do nível de referência, que é o B, que é esse azul que nós escolhemos aqui, quando ele se desloca verticalmente do ponto A até o ponto B, o seu peso realiza o trabalho. Nesse caso, o peso deste corpo que vai realizar o trabalho, tá? Olha aí, ó, certo? Então, o trabalho de AB é o trabalho igual. Nesse caso, se você considerar aqui o solo aqui zero, aí a própria energia potencial é o trabalho também, a diferença, porque aqui é zero. Como energia é no ponto, e aqui o ponto é zero, que é o nível, energia é zero. Então, fica fácil, tá? Ó, o trabalho é igual a mg, altura de A menos a altura de B, né? Se você pegar toda a altura, ela passa a ser a própria energia potencial, tá? Então, o trabalho mgHA menos mgHB. Como mg são elementos que se repetem, você pode isolar ele. Aí, ó. Aqui é energia potencial em A, energia potencial gravitacional em A, aqui é energia potencial gravitacional em B, tá? E aí, na verdade, diminuiu as duas energias. Porque se você tivesse aqui, a energia em B não seria zero. Aqui, se tivesse um ponto C aqui, de A até C, se aqui é considerado zero, então a própria energia potencial em A é igual ao trabalho realizado até B. Mas foi em C, não. Você tem que achar a energia aqui, diminuir, e aí não vai ser toda a energia, tá? Nós podemos concluir que quando um objeto ele se desloca de um ponto A para um ponto B, o seu peso realiza um trabalho igual à diferença entre as energias potenciais gravitacionais desse objeto, naqueles pontos. Quer dizer, EPA menos EPB. Poderia ser EPC, né? Lá podia ser um trabalho, por exemplo, de AC. Então, você põe um ponto C lá, energia potencial em A menos energia potencial em C. Você pode fazer vários pontos. Vai analisando direitinho e lembrando que a energia potencial, ela diminui com a altura. A energia potencial gravitacional está relacionada, pessoal, com a altura. Se a altura diminui, a energia potencial gravitacional diminui. E o trabalho é a diferença entre o ponto que você escolhe até o outro ponto. Então, lembra bem disso. Depende da altura. E no solo, no nível de referência que você escolheu, a energia potencial é zero. O trabalho só vai ter trabalho se deslocar de um ponto até outro. A energia potencial em A, energia potencial em B, em C, em D, em E, em F, o que você quiser. Tem várias energias potenciais, depende da altura. Mas o trabalho é quando de um ponto vai até outro ponto. Pode ser subindo ou descendo. Tem um trabalho que você faz contrário à gravidade ou trabalho pela gravidade. Quando desce, o trabalho realizado pela força-peso, ele é positivo. Quando sobe, é contra a força-peso. Você precisa de uma outra força para lançar. Então, você tem um trabalho negativo, de resistir, de resistência. Você pode ter um trabalho a favor da gravidade, só deixar o corpo cair, que já funciona, ou você pode lançar ele para cima, e aí você faz um trabalho contrário nesse caso, tá? Para baixo, a energia potencial diminui, para cima, a energia potencial gravitacional aumenta. Então, diminui ou aumenta.
Vamos voltar lá um pouquinho, então? Ok? Então, entendam isso. Energia potencial, em qualquer ponto, não é o trabalho. O trabalho precisa ter 2 pontos. Energia em um ponto só já tem energia. Ó, um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura, tá vendo? Ó? Está a 1 metro de altura em relação à mesa e a mesa está a 0,4 no chão. A gravidade é 10, determina a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Então você tem energia potencial em relação a um e energia potencial em relação a outro. É o que eu estava comentando, tá bom? Então nós podemos perceber aqui que você vai ter, por exemplo, a mesa, né? O chão, você tem a mesa aí, estendida, e tem o teto, né? E aí, no caso, você tem um vaso aí, né? De pendurado. E você tem uma energia até aqui e tem outra energia até aqui. São energias diferentes, são alturas diferentes. Energia depende da altura. Se você escolhe a mesa, você tem um nível. Se você escolhe o solo, você tem um outro nível. Tá bom? Então, vamos lá. Desenhe aí. O professor não é bom de desenho, não, tá? Ok? A massa é de 2 kg. A altura é 1,2 metro, né? E da mesa, isso aí nós temos do vaso até a mesa. Da mesa ao solo, vaso, mesa, VM, vaso até a mesa. Da mesa até o solo, nós temos 0,4 metros. Então, do vaso ao solo, nós temos a altura, do vaso até a mesa, que é 1,2, e nós temos a altura aí da mesa até o solo, que é 0,4. Na verdade, somando 1,2 com 0,4, você vai ter 1,6 metros. Então, o vaso em relação à mesa está 1,2 metros e o vaso em relação ao solo está 1,6 metros. Tá bom? Bem fácil de entender também, né? Acredito que aí não teve nenhum problema, não. Energia potencial gravitacional do vaso com relação à mesa. Então, vamos. Energia potencial é massa, gravidade e altura. Lembrando que às vezes tem uma confusão aí da energia potencial e do trabalho. O trabalho também é mgh. Por quê? Só que lembrando que a energia potencial é da altura e o trabalho é da diferença de altura. É a altura entre um ponto e o outro que você quer. Calcule a energia potencial em relação a qualquer lugar que você queira e o trabalho é de um ponto até outro. Então você não esquece que, apesar de tudo ser H e a altura, ele fica confundindo. Mas lembrando que a energia potencial é da altura e do trabalho tem que ter 2 alturas. Uma só não tem como realizar o trabalho. Tem que ter diferença da energia num ponto com a diferença da energia no outro ponto. Vamos lá, então? Ok? A equação é a mesma, mas a ideia não é a mesma, tá? Então, 2 kg, a gravidade 10 para facilitar, e a altura em relação à mesa 1,2. Eu tenho uma energia potencial gravitacional de 24 joules. Aqui, 10 vezes 1,2 é 12, né? E 12 vezes 2, 24. Fazer o contrário é mais fácil, né? 2 vezes 10 é 20, vezes 1,2 é 24, ok? Então, energia potencial gravitacional, no caso aí do vaso em relação à mesa, é 24 joules. Ao solo aumenta, então também aumenta a energia potencial gravitacional. E com... Opa, agora em relação ao solo, né? Agora é o solo, né? Mesa de novo, né? Aí não dá. Calcular de novo para quê? Não tem necessidade. E aqui pede a mesa, depois pede ao solo, né? Então, ok? Olha aí, 2 vezes 1,6 dá 3,2, vezes 10 vai dar 32. Então você vê que a energia mudou
de 24 até a mesa, ela aumentou, porque já que a mesa estava acima do solo, percorreu uma distância maior, com uma altura maior, passou a ter uma energia potencial maior. 24 em relação à mesa, mudou o nível para o solo, passou a ser 32. Então, se você muda o nível, você muda também a energia. Não esqueça disso. A energia potencial gravitacional depende da altura. Mudou a altura, mudou o valor da energia. Deixa aí para vocês dar uma olhadinha, prestar bastante atenção, olhar direitinho, para não ter dúvida. Tudo bem? Viram direitinho, né? Nós fizemos energia em relação à mesa, e a mesa estava 40 centímetros do solo, né? E aí nós fizemos em relação ao solo. Claro que em relação à mesa ele estava mais perto do que em relação ao solo. Então, altura maior, energia maior. No rótulo de uma lata de leite em pó, lê o seguinte: valor energético 1.509 kJ por 100 gramas. São 361 quilocalorias. Lembrando que calorias é uma medida de energia de alimentos, né, para transformação. E nós vamos estudar no segundo ano, de maneira bem tranquila, sobre calorias, o que é esse tipo de energia. Está relacionada com joule também, tá? Se toda energia armazenada em uma lata contendo 400 gramas, aqui é a energia de 100 gramas. E se fosse 400? Fosse utilizada para levantar um objeto, toda a energia que você adquiriu, você pudesse transformar aquela energia e usar toda ela para levantar um objeto de 10 quilogramas. Qual seria a altura máxima atingida? Olha bem, agora nós estamos levantando, saindo do solo e indo até a altura. Mesmo que o exercício é feito de cima para baixo, de baixo para cima, não muda nada. MGH, altura. Não importa se está subindo ou descendo. Então, qual seria a altura máxima que você poderia levantar esse objeto de 10 kg, utilizando toda essa energia relacionada de 400 gramas de leite que está especificado nesse rótulo, com esse valor energético, tá? 100 gramas são 1.509. Regrinha de 3 simples, né, pessoal? 400, 4 vezes mais, né? Se 100 gramas tem 1.509, 400 tem 4 vezes mais. Bem simples. 1.509 vezes 4 vai dar 6.036 kJ. Como quilo é 10 a terceira, quilo quer dizer 1.000, quilogramas são 1.000 gramas, então quilojoules são 1.000 joules. Então 6.036 vezes 1.000, 10 a terceira, que equivale a 400 gramas. Né? A massa é de 10 quilogramas. E eu tenho energia dos 400 aqui. Então, aqui já foi feita a multiplicação. Toda a energia que eu vou utilizar é essa. 6.036 vezes 10 a terceira. Tá? Então, no caso aí vai dar 6.036.000 joules. A gravidade é 10, né? Lembrando que, como toda a energia do leite vai utilizar para elevar o objeto, nós podemos dizer que toda ela será convertida em energia potencial gravitacional. A energia calórica que você tem no seu corpo vai transformar essa energia quimicamente para você fazer força no seu corpo, para elevar, certo? Então, a energia do leite é igual à energia potencial, que eu vou transformar todo esse valor de energia. A energia do leite é M, G e H, né? Então, eu tenho o quê? 10, que eu quero levantar 10 quilogramas. Lembra que essa energia do leite vai ser usada para levantar um corpo de 10 quilogramas com a gravidade de 10. Simples, ó. 10 vezes 10 é 100, né? Olha aí. Como 10 a terceira é 1.000, ou 10 a terceira é 10 ao quadrado também, é só cortar aqui, né? 2 0, seria 6.036 vezes 10, dividido por 1. Portanto, vezes 10, né? Vai dar 60.360, no caso, metros. Olha bem, se fosse assim, né? 10 quilogramas poderia lançar a 60 quilômetros de altura.
Que maravilha. Opa. Então, deu 60,36 quilômetros, né? Ok. Olha bem, 60 mil metros são 60 quilômetros. Lembra que K aqui é 1000, né? Então, K é 1000, simples, não tem problema nenhum, né? Então, você tem 60 quilômetros. Então, olha bem que maravilha se você pudesse pegar toda a energia, pessoal, que você tem de 400 gramas de leite e jogar um corpo de 10 quilogramas, né? 60 quilômetros de altura. Mas não funciona assim, né? O leite, a energia do leite é para você transformar suas funções vitais, para fazer. Você vê que o corpo gasta uma quantidade de energia enorme. Você vê que se você pegasse essa energia e pudesse levar um corpo de 10 quilogramas, você poderia, mas você não consegue fazer isso. Qual a altura que você lança um halteres aí numa academia que você pratica e tal, ou uma pedra de 10 quilogramas? Até para levantar já, você levanta assim, mas não com tanta facilidade, não é verdade? Pudesse jogar 60 quilômetros. Não. Isso está dizendo que aquela energia pudesse ser usada. Claro que não pode, o corpo não trabalha assim, não consegue fazer assim, ok? Então você vê que esse negócio da energia, você não pode falar assim, ah não, mas a energia que tem ali eu posso usar. Quando você transforma um tipo de energia em outra, você também não consegue aproveitar toda essa energia desse jeito. Senão seria muito fácil. Vamos lá então? Olha bem. Um outro exemplo, né? Esse exemplo é parecido com aquele que estava lá, agora com figura, que ele estava sem figura, que está desenhado bonitinho, né? Um conjunto de luminária de 6 kg está pendurado aqui, as luminárias, né? Bem bonitinho agora, a 2,8 metros de altura do piso. Olha aqui, o piso. E acima de uma mesa de 0,8 metros de altura, ó. Deu agora altura total e deu a altura da mesa, certo? Olha a diferença aí. A gravidade, considerando o local como 10 metros por segundo ao quadrado, vamos determinar a energia potencial gravitacional dessa luminária em relação à mesa e em relação ao solo, mesmo jeito do outro exercício, tá? As informações, ó, elas vieram de maneira diferente e vocês precisam entender que foi colocado esse exercício para ver que você tem que interpretar o texto, entender o texto e não ficar chorando aí dizendo que o negócio é pegadinha, que é isso, que é aquilo. Não é. A pessoa que vai fazer um exercício, ele pode escrever o mesmo exercício de muitas maneiras. Essa pessoa aqui escreveu desse jeito. Uma outra pessoa que fez o outro exercício lá escreveu de outro jeito. Então você precisa interpretar. A interpretação é fundamental, pessoal. Mas energia potencial gravitacional é mgh, tá? Então eu quero dos dois, do mesmo jeito. Da luminária em relação ao solo, são 2,8 metros de altura. 6 vezes 10 vezes 2,8, ela tem 6 kg, tem uma gravidade de 10 e tem uma altura de 2,8 metros. Então, vou ter uma energia potencial gravitacional 16,8 joules, ok? Em relação à mesa, agora, como foi feito daqui para lá, 2,8 seria a altura total e 0,8 é aqui. Eu tenho que diminuir, não somar, como eu fiz naquele exercício. Olha bem, mudou a ideia de colocar, mudou o jeito de fazer. Então agora eu preciso diminuir. Na verdade, o que eu tenho? 2 metros só. Aqui eu só tenho 2 metros de, né, relacionado aqui. 2 metros. Ok? Então agora eu vou multiplicar por 2, não por 2,8. E não vou somar, porque eu fiz o total. Aquela hora eu fiz o parcial, depois eu fiz o total. Agora eu fiz o total, vou fazer o parcial.
tem que diminuir, porque eu não tenho os dados da luminária até a mesa. E no outro eu tinha do vaso até a mesa. Então, a energia é de 120 joules. Aqui nós temos 2,8 e aqui é 2 metros, 12,120 joules, correto? Tá? Aqui é 168 joules, pessoal. Nós temos 168 joules. Aqui tem uma vírgula, aqui essa vírgula até passou de percebida, ele dá. Porque 6 vezes 2,8 vai dar 16,8, vezes 10 dá 168, tá? Então aqui é 168 joules e agora 120, que é menor. A gente está explicando e passando aqui, nem percebe a vírgula, porque está preocupado em falar sobre o exercício e não em fazer os cálculos, né? Mas aí 168 joules, desconsidera a vírgulazinha, e aqui 120 porque é menor. Menor altura em relação, menor energia. Maior altura, maior energia potencial, tá bom? 168. Claro que por causa do 10, esqueceu da multiplicação do 10 aqui, né? Dá 16,8 vezes 10, 168. Tudo bem? Acho que tranquilo aí. Ok? Bom, então, vamos ver mais um exemplo? Ó, a castanheira do Brasil, Bertholletia excelsa, né? Também conhecida como castanheira do Pará, tem no Brasil todo, né? É uma árvore alta e bela, nativa da Amazônia. As castanheiras do Brasil normalmente atingem de 30 e 50 metros de altura e de 1 a 2 metros de diâmetro. Tem maiores, né? Algumas. Produzem um fruto chamado de ouriço, né? Onde você tem que quebrar depois de tirar essa castanha lá, que tem um peso médio de 750 gramas, não é quilograma não, 750 gramas, tá? E constitui-se uma resistente cápsula que não se abre espontaneamente, abrigando em seu interior entre 10 e 25 sementes. Essa semente que a gente gosta, né? Ainda vem encouraçada de novo, tem que quebrar de novo. O ouriço cai quando maduro e é coletado no chão para extração da castanha. Está dentro da casquinha. Está aí a castanheira produzida aí. Supondo que um ouriço de massa igual a 700 gramas se desprende de uma altura de 40. Então, essa castanheira tem ali mais de 40 metros, mas a castanha, uma delas estava a 40 metros. A sua energia potencial no instante de se desprender é porque a energia nesse momento que se desprende aqui é uma. Ela vai diminuindo até o chão, certo? Então, olha bem, caiu. Opa! Essa castanha estava a 40 metros, tinha uma energia, foi diminuindo até chegar ao solo, aí ela chega a 0, tá bom? A energia potencial. Então, a energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Olha aí, ó. 0,7, porque 700 gramas dividido por quilograma, que é em quilograma que tem que energia está relacionada com joule e joule com quilograma. Então, divide por 1000, nas 0,7 quilogramas, tá? 700 gramas dividido por 1000 vai te dar em quilogramas, 0,7, tá bom? Então, você tem aí, agora a conta está correta aí, né? 9,8, olha que a gravidade foi 9,8 aqui, tá? Não foi 10, não tem que obedecer o que está escrito aqui, tudo bem? 274,4 joules. Então, letra C foi dado para você aí, tá bom? A energia potencial lá até chegar ao chão foi 0. O trabalho realizado, como aqui se você considerar o solo, é igual também a 274, que vai de valor máximo a 0. Aqui você tem um coco de massa de 450 gramas. Lembra que tem que transformar em quilograma, né, quando trabalha com energia. Está em queda livre no campo gravitacional da Terra e não há nenhuma força dissipativa atuando. No caso, resistência do ar, né, ou vento. Em determinado ponto, ele possui uma energia potencial em relação ao solo de 9 joules. A altura do coco em relação ao solo é de quanto?
Em relação ao Sol era 9, então deu agora a energia que ele tinha e diz qual é a altura que ele estava para ter esse tipo de energia. Simples, você tem a massa, a gravidade do local aqui que não foi dado nada, você usa 10, quando não der nada você usa 10. Esse tipo de exercício, lá no início da prova já diz que é 10, tá? Então, a energia potencial no ponto A é mGHA, né? 9, que já deu energia agora, 0,45, que é 450 gramas dividido por 1.000, que é quilograma, tem que transformar, tem que dividir por 1.000, pessoal, não pode esquecer, tá? Então, você tem aí, a altura você não sabe, né? 0,45 vezes 10 dá 4,5, está multiplicando o 4,5 pelo H, passa para o outro lado, dividindo, passa por baixo do 9 para dividir. Então, 9 dividido por 4,5, tá? Claro que 2, né? Então, esse coco estava a 2 metros de altura, a 2 metros de altura que ele estava quando tinha essa energia de 9 joules, tá? Não quer dizer que o pé de coco todo só tem 2 metros, tá bom? Ele estava a 2 metros. Vamos para mais uma questão? Porque vocês viram que tendo energia posso encontrar altura, tendo altura posso encontrar energia. Um ciclista desce uma rua inclinada, oblíqua, tá vendo que aqui tem uma inclinação, né? Olha aí. Com forte vento contrário ao seu movimento, com velocidade constante. Então tem um vento contrário e ele está com velocidade constante, mesmo pedalando. Pode afirmar que a sua energia cinética está aumentando, ele está descendo a ladeira, a energia cinética dele depende da massa e da velocidade. Se o movimento é constante, a velocidade é constante, a massa dele não muda ao longo do processo, correto? A sua energia potencial gravitacional está diminuindo, lembrando que ele está descendo, então ele está indo a um nível mais baixo, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Sua energia cinética está diminuindo, sua energia potencial gravitacional é constante, sua energia potencial gravitacional está aumentando. Olha bem, lembrando que a energia cinética, ela não pode estar aumentando nem diminuindo, porque a energia cinética depende da velocidade e da massa. A massa não muda, a velocidade é constante, não muda. Então a energia cinética está fora. A energia potencial gravitacional muda. Então, porque se ele está diminuindo a altura ou aumentando a altura, então ela não pode ser constante. Certo? Como nesse caso você está descendo, ela está indo para o ponto zero. No chão é ponto zero. Então, a energia gravitacional está diminuindo. Vamos para a nossa última questão aqui. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas do salto do atleta estão representadas na etapa 1, ele corre, apoia a vara no chão, pula e aí cai do outro lado. Desprezando as forças dissipativas, que é a existência do ar e atrito, né? Para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, o que é necessário? A energia cinética apresentada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 4. A energia cinética apresentada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional na etapa 4. A energia cinética, lembra que lá na etapa 4, que ele está no ponto mais alto, ele está pulando, então energia potencial gravitacional, né? A energia cinética representada na etapa 1, totalmente convertida em energia potencial gravitacional, porque lá é a altura, na etapa 3, na 4 ele está no chão de novo, ele caiu, né? Então energia potencial em energia elástica não é, e energia potencial na etapa 1 convertida em energia potencial elástica na 3. Não é? A 3 é energia potencial gravitacional, então nós temos a C. Tudo bem? Bom, pessoal, falamos sobre energia potencial gravitacional, né? Explicamos a relação com o trabalho também. A equação é a mesma, mas a ideia não é a mesma de altura, tá bom? Então lembra-se que a altura tem uma energia potencial gravitacional, mudou a altura, muda a energia. O trabalho é a relação de duas alturas. Uma num ponto, uma na outra. Ok? Então, até uma próxima aula.